pelo vídeo é melhor. Eu vou falar sobre o TDAH, né, amanhã, porque hoje eu descobri ontem eu vi um vídeo, eu descobri uma coisa muito interessante sobre a questão da disfuncionalidade neurodivergente do TDAH e como ele age em nós, como esse transtorno, né, ele nos toma a cognição, nos toma o controle cognitivo do racionalizar, né, ou do raciocinar de uma forma típica e normal, né? Tudo que a gente recebe em termos de comunicação, seja qualquer coisa, do tipo assim, me dá uma caneta, alguém pede, né? Aí eu recebo aquilo dali, de imediato eu tenho aquele impacto, né? Aí é isso que eu quero explicar. Eu descobri nessa questão, eu vou te mandar um áudio de 10 minutos, eu explico mais ou menos essa questão, mas amanhã a gente vai falar sobre isso. Esse primeiro impacto da comunicação, vamos supor que isso aqui sejam neurônios, né? Sejam neurônios que se interligam. Nós temos ouvido dizer que nós temos 86 bilhões de neurônios. E assim, numa simples informação, né, numa coisa simples, a gente pode ligar até 10 mil neurônios, entendeu? Isso aí foi no outro vídeo que eu vi, né? Essa questão da neurodivergência disfuncional é o que nós vamos falar de um vídeo que eu vi ontem, né? Os neurônios, normalmente, a gente recebe alguma coisa de comunicação no ponto central, vamos dizer, no córtex pré-frontal. A gente recebe, tem aquele primeiro impacto de uma comunicação que chega para a gente, né? Chega a comunicação, aí a gente tem aquele primeiro impacto. Dentro de uma pessoa normal, ele joga isso logo para um outro neurotransmissor, de uma outra, vamos supor que aqui sejam regiões, né? Aqui uma região pequena, aqui uma outra região, aqui uma outra região, aqui uma outra região, né? E aqui uma outra região. São 28 regiões que a gente tem no cérebro, né? E essas regiões se comunicam entre si, que tem alguns milhares ou milhões de neurônios em cada região dessa, né? Numa coisa simples de comunicação, a gente trabalha, né? Vamos dizer assim, naquelas habilidades que a gente adquire durante toda uma vida, de criança, adolescente, adulto, né? A gente cria habilidades que rapidamente, quando a gente recebe o primeiro impacto de uma comunicação, ele já joga isso aqui para neurotransmissores que interligam entre si, e todos esses neurônios aqui, eles fazem uma ligação normal, se for uma pessoa típica. Nesse caso aqui, é uma pessoa atípica, porque aqui eu entendi a maneira que eu encontrei para te explicar. Aqui depois tu vai ver, pela foto tu vê o que eu explico cada um desses. O que é esse pontinho que não está cheio, essa bolinha que não está cheia, que é um neurônio normal. Esses neurotransmissores são aqueles neurônios que jogam de uma região para outra, que eles têm capacitores que ligam, vamos dizer assim. É onde tem um fluido da plasticidade neural, o fluido da comunicação entre si dos nossos neurônios. E aqui eu fiz, agora eu entendi como e por que eu repito tantas coisas, eu vou e volto, vou e volto, vou e volto, né? Essas minhas áreas, dessas 28, vamos supor, aqui é só para ilustrar, eu coloquei 5 áreas aqui, né? Aquela primeira que a gente recebe a comunicação, né? Aquela primeira, e as outras áreas aqui, eu coloquei 4 áreas só, mas são 28. O que acontece? Por que eu repito tantas coisas? Porque eu tenho uma falha de plasticidade, né? Ou seja, não tem uma ligação, né? Entre essas áreas. Eu não tenho uma ligação normal, como seria assim, cheia. Uma se comunica com outra, que se comunica com outra, com outra, com outra, e todas se comunicam entre si. No meu caso, né? Quando eu recebo a informação, vamos pegar aqui, eu recebo a informação aqui, eu jogo isso aqui para uma outra área dessa informação que vai trabalhar como eu devo pensar, como eu devo agir,
o que eu estou sentindo e como eu vou reagir, né? Esse neurotransmissor joga aqui para dentro da área central, né, dessa área, e eu comunico com todos os neurônios que tem ali. Coloquei só 4, mas são milhões, tá? Dessa área eu jogo para cá, para o centro da outra área, que eu comunico com milhares de neurônios, e daqui mesmo ele volta e eu entro noutra área neural que comunica com os outros. Só que existe uma falha. Por isso que eu começo a falar, eu vou aqui, eu consigo falar várias coisas e até que tem razão, dá uma certa razão de evidência e de coerência mesmo, né? Naquilo que eu estou falando. Só que eu não consigo completar nunca. Por isso que eu vou, quando eu vou passar assim, para o fluido normal da ligação dos neurônios, eu tenho um vazio aqui, ó, que não liga. É aqui que se esconde a minha rigidez, né? É aqui que se esconde a minha flexibilidade, nessa impotência de ter um fluido normal de conexão entre todos os neurônios. Aí eu sou obrigado a conversar com todos aqui, trago argumentos e tal, e acabo voltando de novo. Eu venho, daqui eu distribuo eles, né? E eu acabo, como eu não consigo passar para uma outra área, eu acabo voltando lá para o central e começo a falar de novo daquilo que eu estava falando. Aí eu consigo daqui ir para outra área e fazer o mesmo processo que eu fiz aqui. Eu faço o mesmo processo. Só que eu não consigo me comunicar para cá e nem voltar para cá para ter vamos dizer assim, uma plasticidade de forma conclusiva daquilo que eu tenho que fazer ou entender, aprender, enfim. Eu acabo voltando de novo para cá e vou para outra área, e volto e vou para outra área, e sempre fico nesse vazio, nessa confusão, tá entendendo? É aqui que está a minha rigidez. Eu descobri aonde mora a minha rigidez, nesse vazio que não conecta os neurônios de uma forma correta. Depois tu vê aqui esses apontamentos aqui que eu coloco sobre cada área dessa, e amanhã a gente fala sobre isso, né? Deu para mim entender, vendo como é um típico, que todos os neurônios conseguem se comunicar entre si de uma forma formal, e aqui eu não estou falando de inteligência não, tá? Eu estou falando